Autismo e Espiritualidade, Origens, Razões e Causas Espirituais. Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente começa dizendo que ninguém pode definir perfeitamente as milhares de opções, assim como a gente não... mas quem é que pode dizer? Não pode. Hoje eu estava estudando para a prova de imunologia, por exemplo, e tem um monte de coisas, doenças, por exemplo, autoimune não tem cura, por enquanto, né? Eles tentam suprimir e tal, mas não tem o que fazer. Se tem um ataque imunológico, sistema imunológico pesado, é um negócio complicado. Às vezes eles trocam o ataque sistema imunológico por uma reação que vai dar por causa dos supressores, tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. A gente tem muita coisa que a gente não vai saber. Aí tem células, por exemplo, que você não sabe nem como é que ela existe, como é que ela é criada, será porque ela é criada, mas não sabe como é que qual é o processo de escolha dela. Então, a mesma coisa, eu estou falando isso porque a gente não sabe e não vamos conseguir explicar tudo e a gente precisa ficar sem saber. Porque se alguém diz que está errado, o que muita gente faz, vai desnortear o negócio. Tem uma célula, por exemplo, do linfócito T, que tem o linfócito T, o CD4, o CD8, tem uma chamada Treg, da regulation, que vai regular. Que ela, na verdade, ela tenta ser, ela vai e volta, até que ela vai, uma vez nas tentativas, até que ela vira o Treg. Ninguém sabe por que faz isso, não é porque a célula não destrói, simplesmente nasce uma reguladora. É muito estranho. Então tem muita coisa que ninguém sabe. Então começa falando que não importa o que alguém falou por aí, pode ser que esteja contido dentro de uma determinada ação. Se vocês virem a imagem que está aqui sobre autismo, não Treg porque ela é da Jamaica, de Bob Marley, ela é criada através de alguma coisa que não sei o que é, sai alguma fumaça, talvez. Ou o cara na hora de criar estava fora do normal. O autismo, eu dei uma certa brincada, e uma das possibilidades, e essa é uma possibilidade real, né, isso aí realmente a gente já viu uma certa não conformidade, é a vinda de seres de outros lugares, o que é comum, está acontecendo muito forte agora. O planeta, os corpos estão comportando mais ou menos com reações. Então, são seres que vêm de outros locais e não se adaptam perfeitamente, tá? Ou ainda não se adaptaram na reação física, mas não é só isso que pode causar essas reações. Então, vou começar aqui falando, a primeira coisa, eu vou limpar o assunto. Primeira coisa, repito, perigo das religiões para que dizem, fazem, não importa se é espírita, se é evangélica, se é, sei lá, loucogélica, espiricolouco, ou sal louco, qualquer doido que fale negócio. A gente precisa não categorizar o que está acontecendo na nossa casa. Você vai analisar, vai olhar, tal, até para não viajar demais. Tem situações que é simplesmente uma não adaptação. A gente vai falar. Tem outras que podem ser questões de variação comportamento. O que não seria um comportamento por anatomia, seria um comportamento por personalidade. Alguma coisa aconteceu, o espírito trouxe uma determinada situação de dificuldade que processou no corpo físico e levou a essa situação. Então tem várias coisas, eu vou trazer alguns livros aqui, algumas coisas sobre isso. Eu peguei um livro aqui, que é interessante, eu estava lendo ele agora pouco, tem no Kindle, gratuito, O Autismo e a Espiritualidade, a criança especial que nasceu em sua família. E eu fui lendo, eu peguei algumas partes pequenininhas do que ele escreveu. Ele falou aqui assim: antes de mais nada, queria entrar no assunto delicado. Imagine comigo a seguinte situação: os pais descobrem que possuem um filho autista, que é uma grande dificuldade assim que se descobre, que se recebe, né? Que você só vai saber isso depois de um certo tempo, né? Fique imaginando de quem é a culpa. Preciso, de certa forma, descobrir quem é o culpado. O cara que escreveu esse livro, se eu não me engano, ele é autista, tá? Não é mesmo? Como se adiantasse alguma coisa de descobrir os culpados. Ou a vida passada da pessoa. Que diferença faz, por exemplo, estou falando só isso? Nenhuma. Que diferença faz se seu filho hoje tem uma dificuldade por causa de uma questão de vinda de outro planeta, por causa de uma questão de comportamento, por causa de alguma situação que está contido na hereditariedade que o grupo Karma assume em conjunto? Então a gente precisa se desligar disso, porque não nos cabe mais entender, até ainda bem, lucidamente no decorrer da encarnação. A gente sabe. Mas agora isso não é a preocupação mais, não custa nada conversar sobre o assunto para observar, através disso, possibilidades. Importante que você não categorize. Será que tem alguém na família que é autista? Serão genes? Ele começa a questionar. O DNA? Houve algum remédio que não podia? São perguntas que as pessoas fazem para tentar achar
uma determinada... Porque a gente foca em achar uma resposta. Seja ela uma resposta de julgo, de culpa ou direção. Quem disse que a gente precisa saber isso? Às vezes é melhor não saber. O amor está contido na situação. Eu vou amar você e vou estar com você em qualquer situação que você vier. Qualquer forma, de qualquer lugar. Vai mudar seu amor se ele vier de outro planeta? Ou se ele tiver uma questão kármica? Ou se for uma questão genética? Vai mudar alguma coisa? É isso? Questão comportamento? Nenhuma. Vai deixar de amar, vai amar menos, vai amar mais, ou vai só ser uma questão psicológica de pensar, nossa, meu filho é extraterrestre? Então é importante a gente estar com esse desligado, um próprio autista fala isso, tá? A maturidade de parar de procurar culpados e passar para o processo de aceitação do enfrentamento, porque é exatamente no enfrentamento que está a solução. É natural que a gente tente buscar algumas coisas, mas é difícil ter essa resposta, ainda mais no nível de consciência nosso. Na medicina a gente tem todas as respostas. Então, quando alguns pais resolvem até se separarem, sabia que tem pais que se separam por causa de filhos autistas? Por não conseguirem superar o problema de um filho ou uma filha autista, menino ou menina, irá desenvolver como se tivesse uma família onde o pai não está, ou a mãe não estão presentes todos os dias, lhe tratando e precisando das mesmas atenções, na verdade, como qualquer outra criança, com as suas particularidades, são as dificuldades em si. A gente, às vezes, tem essas dificuldades também. Se esforçando para que ele vença algumas dificuldades e consiga se inserir ou encontrar alguma forma de fazer com que a coisa funcione. Isso quem fala, Carlos Neyer. O autismo e a espiritualidade, criança espiritual que nasceu em sua família, tá? Você conta numa edição do Kindle gratuito entre aspas, para quem assina o Prime lá, o Kindle, tá? Outra coisa que eu também peguei, isso aqui já é outro lugar, tá? Outro livro, eu vou dizer já qual é. A primeira dificuldade que se depara a família é do recebimento do diagnóstico, pois o impacto de uma... Calma, a gente vai chegar na espiritualidade, mas isso é espiritual também, e a gente precisa falar disso. O impacto de uma questão crônica como o autismo provoca um choque que aumenta a negação. Não são todos, não, mas acontece. E no momento do diagnóstico, os pais percebem que o filho ou a filha idealizado pode não corresponder às expectativas sonhadas. Aos anseios parentais tornam-se mais frágeis, fazendo-se necessário um ajuste à nova realidade familiar. A dinâmica familiar sofre mobilizações que vão desde aspectos financeiros até a qualidade, porque vai precisar de alguém que cuide, que esteja perto o tempo inteiro, é uma atenção que vai ultrapassar somente a barreira da primeira fase da infância, né, de ajuda física, psíquica e emocional de cuidadores. Na maioria das vezes, os pais têm que fazer um luto pela perda da situação do filho ideal, é como se tivesse uma certa morte pelo sonho existente, é muito difícil, tá? É uma coisa que seja fácil, mas é para que possam perceber as reais capacidades e potencialidades e aí se colocarem sobre uma situação. Vou ver aqui. O luto dos genitores ou das pessoas que passa normalmente por 3 fases. O conhecimento do diagnóstico. Ao conhecer o diagnóstico, a reação inicial é de choque, revolta, posteriormente vivencia o sentimento de ansiedade, frustração com culpa, sentimentos de impotente perante o diagnóstico e, por fim, pode acontecer a etapa da negação se não tomar cuidado. Por isso que precisa se falar disso de forma espiritual e consciente, tá? Para que a gente entenda que nem tudo vão ser só falar, meu filho veio de tal lugar, tal, vamos começar pelo começo, a gente chega lá. Outros médicos, na esperança de encontrar alguma segunda opinião. Segundo, o processo de adaptação. Começa a aceitar a deficiência, a família é capaz de falar acerca do problema e começa a organizar as ideias, começa a aprender a viver com a criança portadora da deficiência. E muitas vezes você sabia que a pessoa cresce autista e não sabe, autista de nível 1 mesmo, chama Asperger, a gente vai falar um pouco sobre ele. Muitos aqui não sabem, porque aparentemente tem uma certa divisão, mas ela não se resume só aquilo é 1, aquilo é 2. Você pode ter coisas que não aparentam, e você vai ter outras que são. Por isso que o diagnóstico nem sempre se fecha tão fácil. Tem várias situações. Surge o desejo de não expressar... vamos continuar aqui, peraí. A segunda é a fase avançada da dificuldades, né, da doença. Surge o desejo de não expressar os sentimentos, contudo eles estão presentes pelo vazio que não se sabe preencher pelos sentimentos do mal-estar e de culpa. Eu queria, antes de mais nada, eu li e vi alguns vídeos espíritas sobre o assunto, com todo respeito, né? A gente está discutindo ideia e não pessoa.
Então, no campo da ideia, existiam algumas direções um pouco até malvadas, no sentido inconsciente, onde se fala como não pensar e não se despreocupa tão a fundo. Aí tinha um vídeo onde a informação veiculada era de uma repercussão kármica pela repercussão kármica. É uma variação. Não, é porque eu não estou falando que é doença. Eu li o livro aqui, tá? Eu sei que não é doença, Ana. Obrigado por avisar. Eu estava lendo como o livro está escrito aqui. Tá? Era um trecho dessa parte. A direção existe uma variação genética, né? E na variação genética você tem um comportamento específico. A doença autoimune, por exemplo, é um ataque do próprio organismo ela mesma, não é um patógeno externo, é algo que, não se comportando corretamente, ataca o seu corpo. Então, você tendo uma tal deficiência, uma tal limitação, ou não de acordo com algumas questões de, sei lá, onde é que está o cromossomo disso, você vai ter uma certa modificação do comportamento, como o caso da síndrome de Down, que você tem, eu acho que um cromossomo a mais, se eu não me engano, né, chamada síndrome do cromossomo 23, uma coisa assim também, se é 22 ou 23, não sei. Você tem uma variação e com isso um comportamento, uma dificuldade de comportar-se, tá? Mas isso tem níveis. Aí eu vi uma mãe que respondeu a esse vídeo, me chamou a atenção. Eu assisti o vídeo sem ver os comentários, tá? Assisti o vídeo sem ver comentário. E eu não estava concordando com o que eu estava vendo, mas respeitando, né? Eu ficava assim, poxa, a pessoa falou que toda a questão de autismo seria necessariamente uma questão kármica. Ouvindo, eu falei, não se pode definir isso. A pessoa não pode definir que tudo que acontecer é uma direção kármica. Eu estava ouvindo. Aí, o primeiro comentário de baixo era o mais curtido, e uma mãe falou assim, a opinião dela, tá? É uma pena pensamentos tão limitados sobre autismo e espiritualidade. Vou dar um relato aqui. Tenho um filho autista de 11 anos, apesar das dificuldades, estereotipos, seletividade alimentar, compreender esse mundo tão maldoso não está na capacidade deles, pois são espíritos tão evoluídos. De uma inocência genuína, aprendemos com eles a ter empatia, ter paciência, ter calma, ter coragem, nunca desistir, ter persistência. Tudo isso eles nos ensinam, como seres humanos, a despertar coisas que normalmente o ser humano só tem esse lado negro. Meu filho saiu do espectro autista e não toma nenhum remédio. Ela fala bonitinho assim, defende, fala que na verdade não fazia sentido, partindo do tanto que ele ensinava ela, do tanto que ele aprendia, do tanto que ela e foi bonitinho. A outra pessoa que comentou no mesmo vídeo, meu filho tem autismo desde os 2 anos, faz todos os tratamentos recomendados, está muito bem, aprendeu a ler e escrever, de certa forma independente, sou muito grata por ser mãe, aprendi a ser uma pessoa melhor. Se eu pudesse escolher, eu escolheria vir de novo com ele, do mesmo jeito. Tá bonitinho, né? Porque ela, tanto que cresceu e o tanto que aprendeu. O fato é o seguinte, nós temos, eu não sei se é uma questão da comunicação da internet, o mundo também está mais cheio, proporcionalmente, a gente não tinha tanta informação há algumas décadas atrás, de como que aconteciam as coisas. Então, a gente, aparentemente, pelo menos no que a gente percebe, tem muito mais autista hoje do que antes. Eu não sei se eles estão conseguindo finalmente achar um diagnóstico, fechar, tá? Lá na sala tem, acho que 2 pessoas são autistas, bem autistas mesmo, assim, são legais, fazem medicina, fica no canto, não fala nada com ninguém a aula inteira. As notas, 9 e 10, todas. Você vai lá, a pessoa está usando um iPad, todo organizado, assim, tudo desenhado bonitinho, tal, você fala assim, sempre calma, educada, fala assim, parou de falar, vai pro cantinho de novo, fica quietinho, tal, o negócio é de admirar a tranquilidade, assim, assim, sabe uma pessoa que não levanta a cabeça 1 segundo durante a aula inteira, nem olha pro professor, é assim. Inclusive, eu só queria falar que essa pessoa, não por acaso, é espiritualizada, espiritualista e é vice-presidente da Liga de Medicina, da espiritualidade, porque é uma das pessoas que carregava naturalmente uma questão espiritual lá, um nível de maldade zero. É muito interessante. E a admiração que transmite, assim, é muito interessante. A sensação que eu tenho é que é um negócio meio extraterrestre. É um negócio quietinho. Você, às vezes vai com óculos assim, porque as luzes piscando muito,
perturba, né? Eu perguntei, né? Então, você acaba aprendendo bastante com essas pessoas, é muito interessante. E é isso que a gente quer falar, tem graus e graus, né? Tem situações de que pessoas que conseguem se inserir, tem outras que não é tão simples assim. Então, não é tão fácil assim, tá? O autista é um ser que, por razões internas ou externas, não entrou no mundo físico perfeitamente. Ele entrou com alguma... A gente não entende ainda direito. As razões internas são, teoricamente, as essências do espírito. Antes de entrar ou conectar-se ao corpo, tem alguma coisa que acontece no processo, ou é uma reação genética espiritual de não contato, ou alguma outra coisa que a gente não entende, ou uma incompreensão, tem situações. Eu vi um caso, para você ter ideia, aparentemente, em cima desse caso foi feita uma pesquisa, em que casos de aborto, e que não é bem, o aborto não é feito, não consegue chegar ao aborto, é se tentado e não faz, há uma chance de autismo. Eles estavam tentando entender qual era o mecanismo que isso acontecia. Numa das explicações que eu estava lendo, em alguns livros que eu vou citar aqui, inclusive o livro de Hermínio, diz que existe um medo de vir por causa da ação que acontece, e aparentemente uma das motivações é um dos motivos possíveis. A consciência, ela se nega a vir totalmente. E eles fizeram pesquisas sobre isso cientificamente, onde eles pegaram algumas pessoas que passaram por isso e colocaram, com pessoas autistas, tentando fazê-las relembrar de algum tipo de situação do momento que elas estavam no ventre da mãe. Eles conseguiram uma resposta super interessante sobre isso. Daqui a pouco eu leio para vocês. Tá? As razões internas são dificuldades no parto por parte da mãe, ou em face de situações pós-parto, com excesso de luminosidade, enfim, a forma como foi usado o parto, como fórceps, demora, ou ambiente inadequado, ou medicações, ou genética, vários fatores que podem levar a uma pessoa, um nascituro, como fala, a ter uma dificuldade que vai apresentar no comportamento mais na frente, tá? Várias coisas, é por isso que a gente tem que falar. A Ellen Van Baar, autora do livro Vida Além da Vida, realizou várias experiências com adultos, é isso aqui, regredindo à vida intrauterina, regressão mesmo de hipnose, e constam que dos relatórios dos pacientes, tá, a percepção e sensações subsequentes é de que a essência espiritual antes do nascimento permanece agregada ou próxima ao corpo em gestação, ou seja, aparentemente, mesmo estando em estado de bebê, ela percebia que eles conseguiam lembrar de determinadas coisas. Então, pode ver que interessante, por isso que a gente tem que abrir essa possibilidade. Pode existir a possibilidade de o bebê, espiritualmente falando, o espírito está próximo à mãe por muitas vezes. E vendo, às vezes, um ambiente não acolhedor, isso não vai acontecer com todos, depende muito da questão consciencial. É só pensa, né, o que ela está falando. Vendo brigas ou desequilíbrio, desarmonia, ele decida não sentir tanta vontade de nascer. O que isso vai fazer, porque a falta de vontade dele pode chegar, a recusa, né, pode chegar a fazer uma reação que seria até certo ponto a gente falar, uma reação neurológica ou alguma coisa assim que teria um efeito físico e eles perceberam que essas impressões são marcantes, pode ficar na nossa memória por toda a existência, mas só que isso é interessante, não acontece só com os autistas. Os autistas, eles reagem e reagem até fisicamente, até certo ponto. Só que muitas pessoas sofreram situações na mesma situação uterina que levam traumaticamente para a vida também, só que não percebem. Isso você vai ver, às vezes, na infância, ou num determinado comportamento, ou numa ação estranha, que também pode acontecer. O que faz sentido até certo ponto, partindo do princípio que, segundo o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, no momento da concepção, e faz sentido, o espírito já perde, ele não está encarnado no sentido de ter saído do corpo da mãe, conseguido, mas ele já está conectado ao corpo físico. Então, a consciência dele é como se ele estivesse fora do corpo. Que interessante. Você está aqui espiritualmente, tem um fetozinho aqui crescendo ali na barriguinha da mãe. Então é feita ali a conexão, sabe lá como, de alguma forma dá lucidez, isso é descrito no livro Deixe-me Viver, numa determinada cena, a consciência já baixa imediatamente, mas não perde a percepção, mas ela fica como se você estivesse com alguma lucidez fora do corpo.
ela vai sentir os efeitos da conexão à barriga da mãe e ao próprio corpo físico, provavelmente bem menor do que enquanto já encarnado, ou no dia a dia o bebê é mais espiritual do que um adulto, pela conexão ou a proximidade. Voltei. Foi eu percebi aqui. Vejamos experiências da doutora Ellen pelo que se vê, na essência que sofreu encarando com naturalidade todos os processos mais dolorosos. Primeiro caso. Casos disso que eu falei, tá? Exemplo disso que eu falei. É uma possibilidade, e essa possibilidade é espiritual física, ela não é só espiritual. Não se pensa em culpa, velho, nós não somos perfeitos. Aliás, vou fazer uma enquete aqui, só pra gente parar com... Não sinta culpa, tá? Seus pais ou você são perfeitos no comportamento? Você seria um exemplo perfeito para uma criança estar perto de você? Qual a pergunta que eu estou fazendo para você? Qual é o pai que é perfeito, que não dá um berro, que não bebe, que não, sei lá, não faz alguma coisa estranha? Quem é, pai velho? Todos nós, quem que nunca apanhou de um avô na época, depois dos quem tem 40 anos, que não podia ter uma repercussão, sei lá, traumática? Então é muito importante que a gente entenda que por mais que a gente tente um espírito colado na gente, eu não vou mudar meu jeito de ser, eu sou uma cebosa, pai velho. O espírito vai nascer por mim, eu sou uma pessoa que grito, que sou desequilibrado, exemplo, sei lá, que estou com problema com o marido que está saindo de casa, que apanhei às vezes grávida do marido, que fui abandonada grávida pelo marido, teve algum problema, não queria o filho, engravidez inconsequente, tentei fazer o aborto, pensei em fazer. Tudo isso o espírito está vendo. Não dá para saber como é que ele vai reagir. Essa é a hipótese que a gente está conversando agora. Então, ela é espiritual física. O espírito decide não fazer. E isso causa uma consequência física na formação do processo. Primeiro caso, minha mãe não me desejava. Certa vez tentou abortar e fiquei irado por ocasião do parto. Eu vou falar várias hipóteses, calma. Pretendi ela, divorciaste do meu pai, eu estou agora... Tem um espírito aqui do lado. Eu estou agora conscientizado de que parte do meu karma consiste em aprender a amar minha mãe de qualquer maneira. O espírito falando, já encarnado, pelo processo de tentar ver o que aconteceu. Eles conseguiram lembrar do que aconteceu espiritualmente. Segundo caso, ao me ligar ao feto, dava-me conta de que minha mãe estava assustada de início, posteriormente aceitou o processo com naturalidade. Teve autismo. Ele sentiu rejeição. Pode ou não acontecer, velho. Quantas vezes nós não sofremos a vida inteira por uma mãe não ser muito carinhosa com a gente? Por um pai abandonar a gente na infância, ou sei lá, no começo dela? A gente vai passar a vida inteira com trauma. Só que esse trauma, quando acontece no plano espiritual, ele pode reagir da formação e vai saber por quê. Isso é só uma hipótese, viu? Mas está aqui documentado. O nome dela aqui, ó, doutora Ellen. Terceiro caso foi uma experiência forte, não agradável, mas surpreendente, o meu nascimento. Enviei mensagem à minha mãe para que ela encarasse tudo como uma sensação e não como dor. Percebia de forma clara as atitudes de outras pessoas e estava muito feliz por assumir essa vida. Os pesquisadores realizaram o protótipo de um laboratório, essas pesquisas, que simbolizavam o útero e colocaram autistas nesse ambiente. Tá? Anônimos, eu leio depois, tá? Já eu leio, abraço para você. Aliás, obrigado também. Aliás, ele tinha um contato com sonhos e sensações semelhantes àquelas que transmitiram para o bebê enquanto ele se encontrava dentro do útero, mergulhado no líquido amniótico. A experiência foi de completo êxito, pois as crianças autistas apresentavam reações, tornando-se um pouco mais receptivas. Eu tive um contato por 2 vezes na UBS com crianças autistas. Tinha uns 4 crianças, uma menina e 3 meninos. Aí estava todo mundo assim, tentando falar com eles, eu sentei no chão, peguei os brinquedos, tentei... você percebe, assim, forma como eles reagem, claro que são crianças, né, mas eles... Aí eu comecei, ninguém conseguiu chamar atenção, eu comecei a pegar uns negócios assim, né, eles estavam cada um brincando separados, né, aí eu comecei a fazer uma torre, eu fui subindo, essa torre estava quase do meu tamanho em pé, assim, me passando, assim, eu estava sentado, né, a torre lá em cima, botando, aí nisso um veio ver, o outro bateu a mão, derrubou tudo, né, o outro ficou bravo porque aquele derrubou, aí ele sentou, eu comecei a montar, ele foi me ajudando a montar, ele não olhava para mim. Mas eu botava um, ele botava outro, a gente foi crescendo, aí o outro vinha e derrubava. Aí rolou uma briga danada por causa disso. Mas foi interessante a experiência, assim, de você tentar
fazer, e eu também conversei com as enfermeiras sobre como eles avançavam naquele processo, como existia o avanço nesse tipo de socialização, né, onde ajudava também as mães com informações de como é que elas deveriam agir. Continuando, realizei experiências semelhantes com um grupo de pessoas sensitivas e outras habilitadas, criando através de uma ação mental em útero materno. A resposta da criança autista foi positiva. Envolto nesse processo, Nick, um garotinho autista de 7 anos, conseguiu um nível de comunicação satisfatório com o grupo e com seu avô, que participava da experiência. De tudo que li, olha que a essa altura fala, de tudo que já li até hoje, o livro Autismo, do professor Hermínio Miranda, é o mais completo. Foi, aliás, a partir dessa leitura que eu ainda fiquei mais interessado no assunto e me pesquisar. Agora a gente vai começar... Eu vou começar a falar com vocês sobre situações e vou trazer alguns elementos físicos aqui, para a gente levar para lá e para cá. Mas antes, vamos conversar sobre uma possibilidade aqui, antes de eu entrar nisso. Eu já contei para vocês algumas vezes, eu saio do corpo há 30 anos, Zé Cu, eu sou aprendiz, mas eu sei quando eu estou fora do corpo. Tá? Eu sei quando eu estou com pouca lucidez e eu sei quando eu estou com a lucidez razoável. Eu estava com a lucidez incrível nesse dia. Eu fui até um local... Tá? Foi uma UTI, vou ser bem breve, porque esse relato já contei várias vezes, em que tinha uma menina, eu entrei e nem imaginava ver aquilo, já tinha visto um médico meio com a perna para lá de fora, para lá e para cá, não tinha entendido, mas eu eu senti internamente a vontade de me aproximar, eu entrei na UTI, era enorme a UTI, entrei na UTI, e tinha um bercinho, eu vi o corpo da menina e a mãe, que estava dormindo do lado, fisicamente. Até que eu vi do lado, tinha o cama da UTI e um bercinho, né? Um lugarzinho meio fechado, como se tivesse uma coisinha meio fechando ela. Só que saiu uma coisa meio branca, assim, uma luz, né? Aí eu me aproximei, e quando eu não sabia o que era aquilo, eu achava que era uma luz médica, uma coisa assim, né? Tava o espírito dela ali. Eu vi um ser que não era terreno, era um negócio branco. O susto foi tão grande que eu pulei, espiritualmente, quando você pula, que eu pulei tipo uns 2, 3 metros para trás, assim, que você pula, vai embora. Aí eu fui voltando, vi que estava dormindo, era totalmente inocente, e dormia fora do corpo. A mãe dela levantou nessa hora, começou a conversar comigo, explicando que eu sabia como é que ia pagar o hospital, que a filha dela estava doente e tal. Eu tentava entender que a filha dela estava doente, eu sabia que ela era uma extraterrestre e estava doente, só que até ainda não sabia de nada. Até que eu conversei com o médico. Eu chamei o médico, que ele leu minha mente e falou: você quer me perguntar alguma coisa? Eu estava com um capu assim, estou até com o meu casaco aqui. Ele estava com um capu assim, ó. Eu não via o rosto dele. Ele ficava todo de branco, como se médico fala, e o rosto dele era preto. Sabe o corpo do He-Man? Só que não tinha olho, era tudo preto. Ele estava de branco do começo ao fim e um gorro fechadinho assim, todo preto. Aí eu perguntei, por que a sua perna tá desse jeito? Como é que você tá ajudando as pessoas, você não cuida nem da sua perna, o médico? Ele falou, ele falou simples, eu sou extraterrestre, ele falou para mim. Se ele falou com essas palavras, não sei, foi como eu processei. Na hora de voltar para o corpo, eu sei disso. E eu tentei ao máximo me adaptar aos corpos que tem aqui. Eu usei um corpo, ele falou XYZ, ele falou um nome, uma numeração estranha, e foi o corpo que mais próximo se adaptou da onde eu vim. E eu veio para cá para cuidar de pessoas que estão já um pouquinho mais no processo de encarnação e não estão se adaptando. É o caso daquela menina que você viu. Ela não está se adaptando ao corpo físico e ela tinha câncer, velho. O que ela tinha era mutação celular por não conformidade com o corpo físico. Então, quer dizer, só pense, é essa coisa. Se você vem, sei lá, de qual planeta, em qual situação, e são aparentemente muitos, tá? Você não se adapta a um determinado corpo, podendo ter isso, eu estava lá. E podendo, eu falo isso, cada vírgula de vídeo de situação que eu fiz em 10 anos, que nada mais exista em todos em vírgula, se eu estou faltando com uma vírgula de mentira aqui. Só para voltar, se uma pessoa é capaz de ter mutação celular, quer dizer, tem uma reação genética, talvez de não conformidade, alguma coisa aconteceu ali, provavelmente, até pode ter criança com câncer, um exemplo, que não era uma questão kármica, é uma questão reativa, mas não por questão de falha da pessoa. O karma normalmente é uma reação por ação, então você poderia chamar de karma nulo, ou poderia chamar de reação independente de karma. Ela simplesmente tinha uma inconformidade, o que faz todo sentido. Partindo desse princípio, vocês concordam comigo que existe uma possibilidade, ou possibilidade clara, de também não existir conformidade física em alguns seres,
que cause reatividade. Inclusive, uma das coisas que se aprende, isso a gente sabe desde que a gente começa, uma das coisas que se chama o corpo astral é o corpo emocional. Uma das coisas que a gente sabe que o planeta tem para ensinar são as emoções. Aliás, você pode ser até inteligente, mas eu duvido que você seja equilibrado. Enquete. Não minta, não. Responde aqui, você conhece mais gente? Vou botar que faltou um ezinho aqui. Desequilibrada ou mais gente inteligente? Eu sei que o comparativo parece meio estranho, mas é exatamente isso aí. O que significa o seguinte, é mais fácil ser inteligente do que ser equilibrado. Podia ter botado equilibrado, né? Perdão, o enquete está errado, me perdoe. Você vê que é tão burro que nem inteligente eu sou. Pronto, desculpa aí. Agora deu certo. Você conhece mais gente equilibrada ou mais gente inteligente? Não, fala a verdade, eu conheço mais gente inteligente do que equilibrada. Altamente inteligente. Difícil, você pega assim, um juiz inteligente, desequilibrado. Um policial inteligente, desequilibrado. Um médico inteligente, desequilibrado. Você, inteligente, desequilibrado. Se tem uma coisa que as pessoas não conseguem nesse mundo é ficar equilibrado. Se tem uma coisa que é difícil nesse mundo é controlar as emoções. Isto, meu pai, é indiscutível. Inclusive você. Eu digo por mim. Nós somos, você pode até não ser muito, mas você é muito mais inteligente normalmente do que equilibrado. Ah, mas eu não sou inteligente. Beleza. Então, além de burro, desequilibrado. Maldade, não. Eu também. Mas uma coisa pode estar conectada. É mais fácil ser inteligente. Voltando aqui. A partir desse, por que eu estou falando isso? Porque aqui, meu amigo, o espírito, quando vai entrar aqui, ele vai encontrar um outro problema que existe antes do corpo físico. O espírito que estava na minha frente não se adaptava nem ao corpo astral. Cara, eu vi o osso da perna dele com nervos, ou sei lá o quê, o meio que músculo esquelético por lá de fora, horrível por lá de fora da perna dele. A perna dele estava aqui, velho. Cadê a manga do meu negócio aqui? A perna dele tinha uma calça dele, a perna dele estava aqui, tá? Por dentro da calça era para estar, né? Não. O osso, ele vinha para fora assim, ó. E aparecia um osso do corpo astral dele com um pedaço de carne para fora. Ele estava em estado de tanta desarmonia que via para fora o negócio. E ele, de não adaptação, desarmonia de não adaptação, ele não se adaptava ao corpo astral. Então significa, se ele não se adapta nem ao corpo emocional, como que ele vai conseguir entrar no corpo emocional para poder fazer encarnação? Significa dizer que aquela menina que estava ali, ela já tinha conseguido uma pré-adaptação astral, provavelmente, para depois ter uma adaptação física. Se você parar para pensar, se esse é um mundo emocional, qual é a principal dificuldade do autista normalmente? É expressar o quê? Emoção. Não quer dizer que eles não têm emoção, tem muita. Sentimento, tem amor, tem muito. Mas a expressão é que não dá. Eles transmitem por outra forma. Porque eles têm o amor na consciência deles. Eles transmitem isso. A energia deles é amorosa. Eu estou falando, não só ali, eu tenho amigos autistas. O que acontece é que há uma dificuldade de expressar fisicamente aquilo que se tem de alguma forma espiritual por uma não conformidade. Por isso que existe a hipótese claríssima, e essa aí é clara de um jeito que a gente não discute, de um espírito, de uma das, além da dificuldade que a gente já falou aqui, da outra e outras todas que a gente vai falar, de ele não estar em conformidade com a adaptação física. E isso sofreu uma reação. Vê a mãe, cara, vê só a situação. Mas a família sofre muito, velho, só pensa comigo. A família sofre muito, sofre. A mãe estava com a filha com câncer, não sabia como ia pagar o hospital, nem sei porque ela está no hospital particular ali, no caso. Não, talvez por não ter conseguido a ajuda dela no hospital público, a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Difícil. Ou talvez tenha ultrapassado o limite do que ela achava que ia. O plano não cobria até certo ponto. Passou dali, sei lá. Enfim, tem muita situação que pode acontecer nesse negócio. A mãe estava passando. Agora imagine você. Eu tiro você daqui agora e levo você para outro planeta. Lá no outro planeta tem uma família. Certo? Você vai se adaptar rapidamente? Não. Você vai ter que fazer uma readaptação, uma adaptação antes ao sistema de lá, sei lá como é que é, até que você vai
precisar, se não tiver uma família espiritual que já migrou, quer dizer, amigos espirituais que lhe conheçam, você vai precisar da ajuda espiritual de forma bondosa, caridosa, até mesmo daqueles espíritos que encarnam, que são, uma vez encarnando, dentro do princípio das regras da encarnação, você tem como obrigação receber consciências com você. Sejam aquelas ligadas ao seu próprio sistema kármico ou não. Quando você nasce, você pode ter tsunami, pode ter terremoto, pode ter alagações, como aconteceu ali, pode ter doenças, vírus, bactérias, tudo isso está assinado na encarnação. Também há uma responsabilidade de você receber, às vezes, nesse lugar aqui, um espírito. E eles vão falar, você vai receber um espírito que está chegando. Existe uma reação calma que a gente vai ajudar vocês da forma como dá. Tem um princípio kármico que pode envolver aí? Tem. O espírito, ele pode ou não se adaptar, porque pode estar conectado. Mas às vezes ele precisa adaptar, tem uma oportunidade. Olha, velho, a família está passando por um karma X ou YZ. Não quer dizer que necessariamente você tenha, mas é uma oportunidade que você tem de entrar na encarnação. A começar a envolver no planeta, partindo do princípio que nós estamos no nível consciencial de um planeta ainda de expiação. Este é um exemplo.